Deixa eu voltar a falar de um episódio internacional que colocou a Operação Lava Jato em destaque. Nas redes sociais, o clima é de déjà vu político. A chegada da ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, ao Brasil, como asilada diplomática, reacendeu as polêmicas envolvendo a Lava Jato. Lembrando que a Lava Jato prendeu Lula, o atual presidente, aqui do Brasil. Heredia e o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Os recursos teriam vindo da empreiteira brasileira Odebrecht, envolvida em diversos casos de corrupção na América Latina. Inclusive a Odebrecht que botou um bocado de gente aqui na cadeia. Aqui no Brasil, na cadeia. Nas redes sociais, vídeos voltaram a circular mostrando declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal. Fala do Supremo, Cadinô? Mas o Supremo hoje não fala outra coisa. Sim, mas eles falaram, em certa época era diferente. Eles mudaram? Viraram a casaca? Não, sou ministro do Supremo, elogiando a Operação Lava Jato, criticando o PT, o partido do presidente. Um dos mais compartilhados é o ministro Barroso, presidente do Supremo. 2020, o Barroso disse que a Lava Jato mudou o Brasil. Vê. Pode soltar. Da política, não. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo. Não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro, não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política, isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Eu não sou um revisionista nessa matéria, não. Imagina isso, Barroso, no Roda Viva, falando que mudou e não sei o quê, e dizendo, botando o dedo na ferida, roubaram, porque em síntese foi isso. Exatamente. E ele mudou de quê? Mudou por quê? Tiraram alguma coisinha dele, foi? Que ele, de repente, ficou bravinho, com raivinha? Veja, os nossos ministros deveriam falar menos. E eles falam uma coisa e depois eles dizem. Isso já foi agora recentemente com a questão da revista inglesa, ele também foi desmentido. Então, o que acontece agora é o seguinte, ele mudou de ideia por conta de que o tribunal passou a ser um órgão político. E quem deveria julgar politicamente era o Senado. O Supremo julga crimes. Mas aí ele confessa e ele diz que houve crime e deu o nome das empresas que estavam envolvidas no crime e depois ele muda por completo de opinião. É lamentável uma postura de um julgador, principalmente nesses julgamentos, nessa primeira turma, onde um advogado do Lula, do PT, está julgando. Dino, um parceiro, inclusive falou mal do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, que é vítima disso tudo. Quer dizer, precisa de uma isenção. Ou seja, está tudo errado, né, doutor João? Então, veja só. O Marcelo Odebrecht era quem comandava o Odebrecht. Sim. O Emílio, o pai dele, né, a toda poderosa empreiteira. Inclusive, me lembro que a primeira vez que eu visitei Miami, nos Estados Unidos, uma rodovia enorme estava sendo construída nos Estados Unidos pela Odebrecht. A bronca lá é que se corromper agente público é cadeia no ato. Inclusive se corromper agente público americano até de fora do país. Agora mesmo teve um cara que foi preso no início do ano da Petrobras, condenado a 13 anos de cadeia. Da Petrobras, ainda da Lava Jato, lá nos Estados Unidos. Então a Odebrecht, que hoje mudou de nome, está usando Novano e tal, né? A Odebrecht era o pam-pam-pam, a bam-bam-bam. Não apenas na América Latina, mas na África.
Aí o Marcelo Odebrecht relatou como teria sido feito o repasse de 300 milhões de reais para o PT. Olha só, ele falando, é a fala dele. Eu disponibilizava, quer dizer, negociava com eles valores no processo mais ou menos acumulado, que ao longo de 2008, entre 2008 e 2015, acabou sendo um montante que eu acabei disponibilizando para eles ao redor de 300 milhões de reais. Desses 300 milhões de reais, e aí eu elaboro um pouco mais à frente nos relatos, teve 2 momentos onde houve pedidos de contrapartida específica para 2 pleitos, tá? O resto entrava dentro de uma relação ampla, onde simplesmente ia se negociando valores em função de uma agenda grande que a gente tinha com eles, uma expectativa que existia da parte deles, e com esses valores que eram disponibilizados, eles acabavam sendo usados por orientação de Palocci para fins diversos. Tá aí a outra fala dele, essa outra é só o áudio dele, mas é bem interessante, acompanha. As 2 únicas comprovações que eu teria de que Lula, de certo modo, tinha um conhecimento dessa provisão, foi quando veio o pedido para a compra do terreno do Instituto IEL, que eu não consegui me lembrar se foi via o Paulo Okamoto ou via Bunlai, mas com certeza foi um dos 2, e depois eu falei com os 2, e eu deixei bem claro que se eu fosse comprar o terreno, sairia do valor provisionado. E a gente comprou o terreno, saiu do valor provisionado, depois o terreno acabou, a gente vendeu o terreno e voltou a acreditar. E teve também, faz parte da minha colaboração, porque a gente tem a versão, aí se o senhor quiser ver, que tem também uma doação para o Instituto Lula em 2014 que saiu do saldo amigo. Então, são as únicas 2 coisas que eu consigo dizer. O resto, essa informação vinha do Palocci, quando ele pedia para a Brani pegar o dinheiro em espécie, ele dizia, olha, era para bater do saldo amigo ou do saldo Itália, que era gerido por ele. O amigo era o Lula. O amigo é Lula. O amigo do meu pai, que deu aquela bronca na Cruzoé, que impediram a Cruzoé de circular. E que abriu. Estou falando aqui do delator Marcelo Odebrecht. Nada disso mudou, não. Tá lá. Isso não mudou, porque isso aí foi provado. Porque, inclusive, pegaram esse relatório numa busca e apreensão na Odebrecht. O caderno com os nomezinhos de cada um, italiano, que era o Palocci, né? É uma loucura. Agora, imagina, você vê o Barroso falando que houve, que roubaram, fizeram e aconteceram, e agora senta do lado dos ladrões. Que país é esse? Eu não estou aqui querendo ofender ninguém, é a realidade, pô. Mas, se ele disse que os caras é ladrão, como é que ele senta do lado? Mas veja como o Brasil tem memória curta. Tudo isso já estava apagado na memória de todos nós. Isso foi 2000. O Barroso é 2020. Mas o Brasil se esquece. Bolsonaro estava no poder, pô. É isso, mas isso acontece no Brasil. E é por isso que se faz as coisas no Brasil, porque a nossa memória é muito curta. Nada da Lava Jato, de todo aquele escândalo envolvendo as pessoas, dos valores do Palocci, ninguém fala mais de um Palocci, ninguém fala do dinheiro do Lula, do prédio que ele ganhou. Sérgio Cabral está em casa, 400 anos de prisão está em casa. Esse é o Brasil. Hoje, alguns ministros ou alguns órgãos julgadores procedem dessa maneira porque sabem que em pouco tempo isso cai no esquecimento e se apaga tudo. E esses homens passam de uma noite para o dia, de criminosos para santos, canonizados. Aí tem o Alexandre de Moraes, ele sentando a lenha do PT, entendeu? Ele responde a diversos questionamentos e são estudantes, viu? Ele tá lá, o povo quebrando pau nele e ele, ó, tá, veja. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba,
tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Ministro, eu concordo com o senhor. Parabéns, ministro. Inclusive, fala feito eu. Eu pensei que não concordaria com ele na nunca. Cara, vergonha na cara. Feito eu, ministro. O senhor falando feito eu. Dinheiro pra Cuba, que não sei o que não sei lá. Mas, rapaz... Incrível!